Não é assustador? De repente chega, não sei se acontece, tá? Mas eu vou dar uma viajada aqui. Vamos. Chega alguém lá e sentar e falar assim, acho que eu sou pedófilo, por exemplo. E aí você vai falar, tá, e aí? Primeiro assim, né, Caio? A gente tem assim, até como profissional, a gente tem um limite, né? Então, já aconteceu de atendimento com pedófilos, e aí você vai diferenciar, né? O pedófilo é Então, uma mas doença. você identificou... Entre a doença e o criminoso. E o crime. Não, então, mas é que tá. Porque assim, o ponto é, o cara chega, senta e ele diz assim, meu, tô desconfiado que sou porque, sei lá, tô sentindo isso, e aí de repente ele foi justamente pra dizer, cara, eu não quero que isso aconteça. É isso, né? E aí a gente vai trabalhando para manter. Então, com medicação, né? Porque também tem que ter, tem que passar por um médico, né? E também com um acompanhamento, né? Porque aí você consegue ajustar para que ele não cometa. E às vezes o crime não é nem é um crime também, mas é a internet. Então você vai tentar fazer o máximo para a pessoa desenvolver para ela ficar longe de toda essa questão que coloca ele nessa dor, né? Porque também é um sofrimento, né? A gente entende assim que o abusador também sofre, né? O primeiro ponto é isso, assim, para você tá numa sessão como profissional, como psicólogo, não é um olhar de julgamento. Então, sim, nem pode, né? Não pode. Então, assim, aquela pessoa também precisa de um cuidado. E lógico que, de repente, vai aparecer bater coisas que batem com a minha vida. E aí tem você aquela... tem que saber dividir, né? Olha, e aí você passar para outra pessoa, então por isso que a gente sempre tem psicólogos, geralmente tem grupo de estudo, tem supervisor, né? Tem essa troca que ela é muito importante com outros profissionais, porque o trabalho de clínica, ele acaba sendo um pouquinho solitário. Mas quando você fala de bater em algo da sua vida, você diz tipo isso, por exemplo, eu não quero mexer porque isso... Passou do seu limite. Passou do teu limite emocional de lidar com isso, é isso? Ou emocional e às vezes com uma vivência parecida com o que eu vivi, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um trauma muito forte e a pessoa vem com uma história... sei lá, e aí a pessoa vem com a história muito parecida com a minha, de algo que de repente eu não elaborei. Entendi. E aí eu tenho que saber... Isso pode te dar uma reação inesperada que de repente vai prejudicar o tratamento do cara. E que talvez vai mexer com conteúdos meus. E a terapia do outro não é pra mexer com os meus conteúdos, né? Isso eu vou tratar na minha. Porra, mas deve ser muito difícil não mexer contigo, muito né? Bom, no sentido de... Pô, porque, óbvio, tem gente que vai chegar, vai contar um monte de coisa e você fala, tá bom. Mas tem um monte de coisa que deve ser falar, caralho. Mas engraçado isso. Não existe esse tá bom, né? Porque, às vezes, é como a pessoa sente. Então, não tem o que eu acho que é... Mas, às vezes, a pessoa coloca tanta intensidade naquilo que, né, não interessa se aquilo é pequeno pra mim ou tá bom ou qualquer coisa. É como ela percebe. Aí você vai desenvolvendo, né, a capacidade da pessoa de olhar e de, né, vamos desenvolver prazer fora, porque hoje em dia é muito isso, assim, também, né, se a gente não... Eu, pelo menos, trabalho não só com o sofrimento, né, a gente traz sofrimento, aceita, reconhece, porque é importante, mas também, vamos pensar em outras coisas para você conseguir sair dessa situação, né? Alguns... momentos de prazer. Entrando nesse assunto, não é muito a pauta de hoje, mas assim, vocês entendem pelo lado psicológico, clínico, que antes dele ser um criminoso, ele pode ser um doente? Porque existe o criminoso nato, mas existe o doente. Sim. E considera-se como uma doença, alguns aspectos. É que o ato, né, que é crime, né, então Mas se ele não teve o ato ainda, você consegue tratar como uma doença. Sim, mas aí precisa de um olhar bem, né, bem ali, a família, precisa de uma rede, e que muitas vezes é difícil, né, mas não é impossível. E imagino que... não sei também, né? Até porque, graças a Deus, eu não conheço nenhum, mas imagino que eles já venham de... Não,